Paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor Zé de Souza. Lição de número 2, desse 10 de janeiro de 2021. Trimestre que estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de número 2 vai falar da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O momento em que Deus planejou todas as coisas. Há um texto bíblico que diz que o Redentor foi morto antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa. E Deus já planejou uma forma de redimir o homem. Plano da redenção. E o Espírito Santo atua no plano da redenção. Atos 9:31 diz: as igrejas em toda a Judéia, Galileia, Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As igrejas se multiplicavam e andavam no temor do Senhor e eram consoladas pelo Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é contínua, é dinâmica na vida da igreja, na vida dos crentes. A atuação do Espírito Santo conduz desde a conversão, desde o momento em que nós nos entregamos a Cristo, até o final da nossa jornada cristã, seja aqui na terra, seja através do arrebatamento da igreja. É o Espírito Santo que nos conduz em toda a jornada. Se nunca percebemos a atuação do Espírito Santo na nossa vida, devemos nos perguntar se realmente somos convertidos. Porque ninguém reconhece que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo que nos foi dado. João, o Senhor Jesus, capítulo 16, João registrou quando Jesus disse que se ele não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando o Espírito Santo vier, é Ele, é o Espírito Santo, quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 ele diz: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade. Devemos aprender que o Espírito Santo atua no plano da redenção. O Espírito Santo é uma promessa. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é ensinador. O Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Não adianta acharmos que vamos andar no erro, o Espírito Santo não vai nos reprovar. Ele reprova. Nós vimos na lição 1 quem é o Espírito Santo. Nós vimos que ele é Deus. Ele existe como Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em mesma essência. A consubstanciedade das três pessoas da Trindade que coexistem. Agora vamos estudar qual é o papel do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade, na edificação de cada um de nós. O Senhor Jesus disse que não nos deixariam órfãos, quando Ele referiu ao Consolador, que estaria conosco. Vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia, nos momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz que quando nós não conseguimos orar, Ele, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo atua de maneira dinâmica. Há uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando ouvimos a palavra, quando sentimos a presença, quando vemos o extraordinário. O Espírito Santo é dinâmico, ele tem força. No plano da salvação é o Espírito Santo quem age. E o Espírito Santo é como uma promessa. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade tem a sua função específica no plano da salvação. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo dá continuidade. O Espírito Santo é parte da história de salvação junto com o Pai e com o Filho. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano.
Deus planejou e no plano de Deus havia a promessa do Consolador, havia a promessa do Espírito Santo. Não é um plano qualquer, é um plano que envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. O Messias, o Salvador, viria e o Espírito Santo também. Ela é confirmada, ela é uma promessa no Antigo Testamento e é confirmada no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas no Antigo Testamento para todo o povo, Isaías, Joel. Na Antiga Aliança, há uma diferença na atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança e depois do dia de Pentecostes. Atos 2. Naquela festa comemorativa, coincidiu com a vinda do Espírito Santo. As múltiplas manifestações do Espírito no Antigo Testamento são conhecidas de todos nós. Veio na vida dos profetas, veio para capacitar líderes, eram habilitações espirituais, como profecias, revelações, milagres, individuais, artísticas, habilidade para liderar, habilidade militar. Mas aí vem a promessa do Espírito, a promessa de um Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento da promessa estava vinculado à obra de Jesus na cruz do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos discípulos, mas ele ainda não estava preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Jesus precisava voltar para o Pai e possibilitar a vinda do Consolador. A participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na Antiga Aliança e na pessoa de Jesus. E o Consolador veio. O Consolador está entre nós. O Consolador consola e ensina. Consolador do grego Paráclitos, que é um defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, é o Espírito Santo. Jesus disse: convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus subiu aos céus e o Consolador veio. A ideia de Consolador é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. Não estamos sozinhos nessa jornada. Se olharmos para a nossa história nos momentos difíceis de adversidade, percebemos, tem alguém conosco, é o Consolador. Em todos os momentos, temos um Consolador para nos ajudar. Você que está vivendo um momento difícil, perceba que o Espírito Santo está ao teu lado te ajudando. A tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Outro Consolador, outro igual a Jesus. Ele também é ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, mesma substância, mesma glória, mesmo poder, majestade, razão pelo qual o Senhor refere a ele como outro Consolador, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Quando lemos a história de Jesus nos Evangelhos e vemos tudo que Jesus fez, isso é capaz de se repetir hoje, tudo, porque nós temos outro igual a Jesus. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. Também é tarefa do Espírito Santo, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para evangelizarmos alguém. Não adianta ler, se preparar, se não tiver a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que nos reveste. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Imprime em nós o caráter de Cristo, nos conduz até o final da nossa jornada. Você vai receber a bandeirada final, porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Enquanto Ele estiver nos conduzindo, nós vamos estar no caminho. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Parêntese aqui. Ninguém vai lembrar de algo que não viu, que não ouviu, que não leu, que não aprendeu antes.
O Espírito Santo nos faz lembrar. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Ele nos lembra de algo que já está na nossa memória. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo nos lembra daquilo que lemos, daquilo que ouvimos. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não precisa estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é quem capacita. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que está na nossa memória. O Espírito Santo atua como consolador, como ensinador e como ajudador. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Convencer é persuadir. O Espírito Santo convence ou persuade o mundo do pecado, reprova. Jesus disse pecado, e não pecados no plural. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou algumas transgressões específicas. Ele está falando da incredulidade. Incredulidade é pecado. Do pecado porque não crê em mim. Se você não acredita que Jesus é Salvador, se você não acredita que o pecado leva ao inferno, você precisa que o Espírito Santo atue na sua vida. O Espírito Santo é quem convence do pecado, a incredulidade. O Espírito Santo então nos faz acreditar. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Quem não crê já está condenado. Você tem crido? Se existe um Salvador, é necessário sabermos e entendermos que precisamos ser salvos de alguma coisa. E ser salvo é salvo do inferno. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você pode ser bom em muita coisa, mas se o Espírito Santo não agiu na sua vida, lhe tornando consciente do seu estado de miséria espiritual, carência de Jesus como seu Salvador, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa agir na sua vida. Se você está na igreja pensando que não precisa dele, não precisa da atuação dele, é porque o Espírito Santo ainda não agiu na sua vida. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. É a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. Jesus voltou para o Pai, o mundo não o vê, mas o Consolador continua nos convencendo da justiça de Cristo. É a justiça de Cristo em nós que nos garante o céu. Não somos merecedores, não somos dignos, certo? Mas a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. É por meio do Espírito que nós chegamos à convicção de que necessitamos de salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a justiça aceita por Deus. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O Espírito Santo nos convence de que existe um juízo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás. Satanás existe. Alguém quer dizer que Satanás é o mal que existe no mundo? Sim, mas Satanás é uma pessoa. Ele existe, ele é um ser. Satanás existe, mas é derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, é o julgamento. Haverá julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Satanás já está julgado. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário, ao mesmo tempo do julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Ele nos convence, há um juízo. Se os nossos pecados não estão na cruz de Cristo,
então seremos julgados no dia do juízo final. Mas se já estamos em Cristo, já fomos julgados, porque Cristo cravou os nossos pecados na cruz e riscou a cédula que era contrária a nós. Mas isso só acontece àquele que vem a Cristo e deixa o Espírito Santo lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Consolador, aplicado ao Espírito Santo, a sua natureza, a sua obra. O Espírito Santo é o Consolador, atua na vida da igreja, na nossa vida, nos guiando como povo de Deus, de forma coletiva. É o Espírito Santo quem conduz a igreja, é o Espírito Santo que conduz cada ovelha, age no mundo, no processo da salvação. Se você foi salvo, é porque o Espírito Santo agiu na sua vida. Se o Espírito Santo ainda não agiu na sua vida, é porque não houve salvação. É o Espírito Santo que atua no processo, no projeto redentor de Deus para a humanidade. Que o Espírito Santo esteja atuando na sua vida neste momento, nesta hora. Que você sinta um Consolador aí junto de você, te ajudando, te ensinando, te guiando, te conduzindo até a vitória final, em nome de Jesus. Amém.